de leitura das mães do Espaço Cultural Nossa Biblioteca e do Biblioterapia. Me chamo Marta Lima, vou iniciar com a leitura do meu livro. Esse aqui é o meu livro. O título dele é Esperança Aprende a Voar. Escritora Orites Reis e é traduzida por Márcia Vinha. De manhã cedinho, um gorjeio suave fez-se ouvir no campo. Esperança abriu os olhos. Quem fez esse som assim, tão gostoso? Soltou um bocejo e observou o topo do cipreste e os cactos à frente. Nada vendo ali, disse a si mesma que não tinha ouvido som algum. Era um vestígio de sonho que ainda perambulava de mansinho pela sua cabeça. Cerrou os olhos para voltar a dormir. De repente, aconteceu algo que a despertou por completo. Do topo de um cipreste voou um pássaro. Voou sobre as copas das árvores, todo contente. Sobrevoou campos e videiras, montes e vales. Parecia feliz da vida. O que eu entendi aqui dessa leitura é que, como acontece, né, com a gente, a cada passo que a gente dá, a cada superação, né, a gente fica feliz e a nossa autoestima ela fica melhor, porque a gente conseguiu algo, né? Por exemplo, quando a gente fez a bolsa, o vídeo da bolsa, para mim foi uma superação, porque até então não tinha sentado numa máquina para costurar. Então eu tive que fazer o que? Aprender. Aí, como as pessoas falam, tudo a internet ensina, eu fui para a internet pesquisar sobre a máquina para poder entender como que eu costurava. Não era só talhar a bolsa e sentar na máquina, porque o que eu prestei atenção, que a máquina que eu estava usando, ela não estava funcionando. E quando a dona dela disse que era só para me enfiar a linha e costurar, e aí eu peguei, ela não estava funcionando. Eu disse, meu Deus, escangalhei a máquina da mulher, uma cija desse tamanho, assim, eu fiquei morrendo de medo, escangalhei. Ela disse que era só enfiar a linha, a máquina. Aí tá, peguei, digitei lá na internet o nome da máquina e o número e apareceu a máquina dela. E a moça ensinando tudinho para fazer. Quando eu fiz isso, a máquina costurou. Porque o essencial da máquina, se é você não enfiar a linha direito, ela não costura, ela trava. E quem não conhece vai dizer, ai, quebrei a máquina, nem usei a máquina. E para mim foi uma superação, porque eu consegui costurar a primeira bolsa. Eu tenho, tá torta, né? Fiz a segunda bolsa, saiu um pouco melhor. E fiz a terceira bolsa. Já a terceira bolsa saiu bem melhor mesmo. A costura não estava tão torta e deu para montar ela e fazer o vídeo. Então, superar é uma coisa muito legal e que a gente não tem que desistir, porque se eu desistisse quando ela me deu a máquina, que falou que era só enfiar a linha que a máquina ia pegar, eu não ia fazer, porque eu ia desistir ali, que a máquina travou, ela trava mesmo, gente, ela não faz nada, 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 nada. Meu nome é Celé Cavalcante, eu sou voluntária e participo do Círculo de Leitura. O título do livro que eu estou lendo é Me Erra, Bullying, Eu Tô Fora, Bullying, Eu Tô Fora, de Zildinha Siqueira, que é uma psicóloga formada pela Universidade Federal do Pará, que tem um consultório e ela atendeu várias pessoas vítimas de bullying, porque bullying não é só na escola. Aí eu vou ler o que é o bullying, né? O bullying, sim. Tem que falar o que mais.
O que é o bullying? A palavra bullying não tem tradução para o português. É um termo derivado do inglês bully, que significa valentão, brigão, mandão. A palavra bullying é utilizada em muitos países para descrever todos os atos de violência física ou psicológica que ocorrem de forma intencional, repetitiva e danosa contra pessoas que não têm condições de reagir às agressões sofridas, pois não dispõem de recursos, status ou habilidades para acessar tais atos. O bullying atormenta milhões de estudantes no mundo inteiro. Crianças e adolescentes são vítimas por apresentarem algum tipo de diferença racial, estética, condição socioeconômica, religiosa, orientação sexual ou apresente alguma condição especial. Assim, alguém que fuja do padrão estético determinado pela indústria da moda e da beleza ou apresente algo que a diferencie dos demais colegas é um sério candidato a sofrer bullying, tão somente porque é gordo, é muito magro, tem cabelo pichain, usa óculos fundo de garrafa, é gago, é nerd, tem dificuldade em aprender, é homossexual, é negro, é louro, é judeu, é feio, é evangélico, é muito pobre, se veste de forma bem pessoal. Qualquer diferença é motivo para o agressor destilar a sua crueldade. O que eu entendo do bullying é que é uma não aceitação das diferenças, né? A partir do momento que eles atacam uma outra pessoa por ser diferenciado do que eles acham correto, é uma discriminação, um preconceito, que tem que acabar. As escolas têm que trabalhar muito isso, e essa questão vem também da família, né? Porque a maioria dos ataques que ocorrem nas escolas, que a criança vai, o adolescente vai e mata as pessoas, são adolescentes e crianças que sofreram bullying. E depois eles vão lá, para eles estão se vingando. Só. Bom dia, meu nome é Ilza, faço parte das Mães Leituras daqui do Espaço Cultural Nossa Biblioteca. E eu vou ler o livro sobre Léo e a Baleia. A tradução é de Marília Garcia. Léo morava com seu pai e 6 gatos à beira do mar. Todas as manhãs, seu pai saía bem cedo ao longo do dia para trabalhar em seu barco de pesca. Ele só voltava quando já estava escuro. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Andando pela praia, ele avistou algo diferente. Léo não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora d'água. Tenho que agir depressa. Ele encontrou uma baleia encalhada. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Ele contou algumas histórias sobre a vida da baleia na ilha. A baleia sabia ouvir muito bem. A noite chegou e logo escureceu. Léo estava com medo de seu pai ficar bravo com ele por causa que a baleia estava na banheira. Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado, até que ele conseguiu levar escondido um lanchinho para a baleia. Mas seu segredo durava pouco. O pai de Léo não ficou bravo. Ele andava tão preocupado que nem tinha percebido que seu filho se sentia sozinho na casa. Ele explicou que a verdadeira casa da baleia era o mar, e por isso eles precisavam levar ela de volta ao mar. Aí já estavam levando a baleia. Léo entendeu que era melhor assim, mas achou muito difícil se despedir da baleia. Ele ficou feliz de seu pai estar ao seu lado no momento que ele ia soltar a baleia. Léo sempre lembrava da baleia. Ele esperava um dia encontrar sua amiga outra vez. E aqui termina.
A história dele, do Léo, é assim. O pai dele saía para trabalhar o dia todinho, só chegava à noite. Então, o garoto se sentia muito só. E, de repente, apareceu a baleia que encalhou na praia, né? E ele, com pena da baleia, levou para dentro da casa dele e guardou ela dentro da banheira. E ele pensando que o pai dele fosse ficar bravo, porque ele tinha levado a baleia para dentro. E o pai dele não tinha tempo de dar atenção para ele. Quando o pai dele percebeu que ele tinha um amiguinho, disse, não, nós temos que soltar, porque a baleia não mora em casa, sim no mar. Aí foi que o pai dele percebeu que o filho ficava muito tempo só na casa. E esta é a história da baleia e o Léo. Cláudia, sou aluna do Círculo de Leitura, do Círculo de Leitura das Mães. E o livro que eu vou ler é sobre Ana e Ana. A autora é Célia Cristina, ilustração Fé, e o tema Ana e Ana. O livro, ele fala muito, são de duas irmãs, Ana Carolina e Ana Beatriz. Ana Carolina e Ana Beatriz. Tudo que um gosta, o outro também não. Né? Então, o livro veio mostrar isso, que nem tudo é perfeito, nem tudo é igual só porque eles são gêmeos. Então, ela gostava de uma coisa e a outra gostava de outra coisa. Como a mãe dela trabalhava, ela não tinha muito tempo de cuidar muito delas quando ela era pequenininha. Quem cuidava era a avó, e a avó se atrapalhava, porque não sabia quem era quem. Às vezes ela dava 2 mamadeiras só para uma, porque pensando que a outra já tinha tomado o mingau e sem a outra não. Quando a outra chorava era porque a outra ainda não tinha tomado o mingau. Ela se atrapalhava toda. Porque a mãe trabalhava e quem cuidava mais era a avózinha. Então foi isso que eu entendi do livro. Eu me chamo Maria Felizmina e eu faço parte do espaço cultural do Círculo das Mães. E o nome do meu livro é Quero Colo, de Stella Barbieri e Fernando Vilela. Aqui. Um colinho é sempre bom para dormir, para comer e para passear. Tudo isso é um colinho. Gosto de colo quando estou triste e no trabalho da mamãe, ou no trabalho da mamãe. Um colinho é maravilhoso para parambular por aí, né? Para tomar sol e na hora de viajar. É bom para pegar fruta no pé. Olha, porque ela diz que é bom pegar fruta no pé, porque ela ficou bem alta, né? Ela ficou grande. Aqui. E para aquecer, ele quer dizer que ele está tomando sol. E na volta para casa. De manhã e de tarde. E de noite. Eu gosto muito de colo. Acabou. Não. E quem não gosta? Quem não gosta de um colo? Muito bem. Né? Um colo quer dizer assim, todo mundo gosta de um carinho, né? Por isso que eu entendi. Você esteja grande, você esteja pequeno, você esteja alegre ou triste, todo mundo gosta de um colo. Foi isso que eu entendi. Sente falta, né, de uma palavra amiga. Então é isso que eu entendi. A baleia. Então eu entendi que o Léo era um menino muito solitário. Então quando ele conheceu a baleia, foi uma forma de distração, de amizade. Ele conheceu a baleia, mas ele sabia que ele não podia levar a baleia para dentro da casa dele. Então aqui a baleia se tornou ser o quê? Um amigo para ele. Um amigo que ele não tinha, porque ele era muito solidário. Ele vivia mais dentro de casa do que fora. Então foi isso. Quem que não gosta de um colo, não é? Eu me lembro muito da minha mãe. Eu refiz um tema, eu acho que a Marta Lima gravou uma vez, que eu fiz com as minhas próprias palavras sobre o Quero Colo. Que eu me lembrava muito, eu falava muito falando sobre a minha mãe. Né? Poxa, que eu me lembrava
Era na época em que eu era muito pequena, que a minha mãe me carregava no colo. Quem que não sente um colo, né? Quem que não sente essa falta, esse calor, esse achego de você chegar, abraçar? Como que eu não me sinto? Hoje em dia eu me sinto muito assim, querendo um colo. Minha mãe me carregou 9 meses na barriga, depois foi. Eu fui crescendo, mas a mãe não pode mais me carregar, né? Que eu já estou grande. Mas eu sinto calor imenso de um abraço amigo, um aconchego, como mesmo a Filó aqui, a nossa amiga Maria Felizmina, retratou sobre o texto falando sobre o colo. Quem que não gosta de um colo amigo, um aconchego, uma palavra de afeto, de amizade, não é? Quem que não gosta? Então, esse quero colo é isso, é um afeto, um colo de mãe, um aconchego de um amigo, uma palavra amigo que venha te confortar. Desse círculo de leitura, né? Nossos livros, a gente não escolheu junto, porém eles estão todos interligados, né? Aqui da Dona Cileia, ele fala de um preconceito que a gente tem, né? Que é uma coisa muito triste. Claro que a gente não vai conseguir acabar, mas a gente tem que ir contra isso, bater que eu digo no sentido de eu chamar a atenção da pessoa, olha, não faça isso, por que você está fazendo isso? Porque aqui nós temos, olha, uma linha do tempo. Começou aqui com a Cileia, lá o Dailza, ele fala da criança ficar sozinha. E aí quando ele pegou a baleia e o pai percebeu o que o pai conseguiu refletir. Meu filho está ficando muito sozinho. Mesmo eu tendo que botar as coisas para dentro de casa, alimentar, vestir, calçar, mas eu preciso também dar atenção. E a partir daquele momento, o pai dele mudou, deu um pouco mais de atenção para o Léo, o filho. Aí vem a Ana Cláudia com o livro dela, falando das gêmeas, Ana Carolina e Ana Beatriz. E elas são gêmeas idênticas, mas o que foi percebido lá? Que elas têm uma diferença, porque nem tudo é igual. E que temos que respeitar a diferença que vem cair aqui, olha, aqui no preconceito, né? E o livro da Filó vem falando disso, de aconchego, de carinho, quero colo, né? Que é uma parte assim que eu acho fundamental para o ser humano, a gente dar atenção, dar carinho. Hoje, com a internet, as pessoas não dão, mal te dão bom dia, né? Mal te dão bom dia. E aqui, o meu livro que eu li, eu entendi assim, que o pássaro aqui, ele se superou quanto à questão dele voar. Ele não sabia que ele podia voar tanto, né? E se a gente combate tudo isso que está aqui nos nossos livros, a gente vai voar melhor. A vida vai ficar melhor, né? E aí, claro que a gente vai ser sempre pequenino. Mas vai começar por mim, eu não vou conseguir acabar com o bullying, eu não vou conseguir acabar com aquele pai que dá comida para o filho, mas não dá carinho. Mas sim, a gente vai sim conseguir, mas para isso a gente tem que tentar fazer e acontecer para que isso mude.